Salve, irmão, com uma boa noite de salvação. Veja a continuação da parábola de Jesus em Mateus 22. É forte essa palavra. Jesus fazendo a parábola falando sobre os religiosos, que eles iam ficar de fora. E a continuação daquela 21 que ele diz que as prostitutas e os ladrão e as prostitutas estavam crendo em João Batista e estavam sendo salvos. Aí ele continua aqui na parábola falando em Mateus 22, a parábola dizendo assim. Mateus 22. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina.
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles. De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Mateus, veja a malícia, que eles eram pessoas maliciosas, eles usavam a palavra de Deus no debate de palavras. Você veja quando ele pegou e falou a Jesus sobre o tributo a César, quer dizer, porque o seguinte, ele estava perguntando se era lícito eles dar o tributo a César, porque se Jesus dissesse a ele que não, Jesus ia arrumar um problema com César, com o imperador. A vontade deles era pegar Jesus de alguma palavra, porque se Jesus dissesse que não, aí eles iam lá onde está César e iam fazer o quê? No caso, a caveira dele, né? Eles iam lá falar para César que Jesus tinha falado que não era para dar o imposto ao imperador romano. Aí Jesus, como ele era cheio do Espírito Santo, Jesus falou para eles, né? Jesus disse a ele assim: olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava dizendo assim: olha, tu paga o teu imposto e tu dá o teu dízimo e tua oferta a Deus. Aí Jesus estava falando isso a ele: pague o seu imposto a César, a imagem de César, pague seu imposto ao governo e dê o que é de Deus a Deus. Aí você vê que Jesus conseguiu sair daquela situação constrangedora que eles estavam querendo colocar Jesus. Você veja que eles trabalhavam no debate de palavras, quer dizer, aquela Torá, aí como eles não tinham o Espírito de Deus, ele usava a Bíblia de um versículo em outro, e outro, e outro. Ele ficava tentando entender isso aqui na carne, como se isso aqui fosse Porque a gente, na carne, não tem como a gente entender nada do que está na Bíblia. Nada do que está escrito aqui a gente tem como entender. Nada, se a gente não tiver com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz com que a gente ministre essa palavra. Você está entendendo? Não no sentido da gente julgar. A gente não somos juízes para julgar ninguém com relação à obra do Espírito Santo, com relação aos milagres que Deus está fazendo. Você vai julgar uma situação, um exemplo de um cego de nascença que foi curado. Você tem condições de julgar aquela situação? Ou um paralítico que se levanta, ou uma pessoa que está com uma leucemia no sangue, ou um câncer maligno que a pessoa é curada. Você tem como julgar isso aí? Porque a gente não tem como julgar as coisas de Deus. As coisas de Deus se decidem espiritualmente. E a pessoa que ela está falando do Espírito é Deus. Quem entende a mente de Deus? Quem o instruiu? A Deus. Se você está falando através do Espírito Santo, é Deus que está falando através de você. E quem foi que instruiu a Deus? Você está entendendo? A
assim, a importância que tem você ter o Espírito de Deus? A importância. Você vai ser perseguido igual Jesus. Esses endemoniados aí, que estão aí nesse debate de palavras, eles vão usar a palavra contra o Espírito Santo de Deus. Eles são pessoas religiosas, eles não creem no mover do Espírito Santo. Eles não creem. Eles acham que as pessoas vão ser curadas assim, como se eles estivessem andando com uma coisa e aquele negócio caísse por cima da pessoa e a pessoa fosse curada. Deus, ele antes de curar, Deus usa pessoas, profetas, para falar aquela pessoa. Deus faz promessa, Deus cumpre promessa. A questão é você acreditar em Deus. A questão é você saber, assim, entender que é Deus que está falando aquilo para você. Você está entendendo? E a palavra de Deus, quando você vai pregar ela, você tem que estar com o Espírito Santo. A maioria desses homens aí que faz esses estudos da Beré aí no canal 14, essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus. Elas não têm. Elas podem até ter demônios, porque elas tentam justificar uma palavra com a outra. É aquela confusão, eles tentam adequar a Bíblia de acordo com a carne dele, a maneira como eles acham. E essa palavra é muito mais além. Você, quando se fala em profecia de Deus, é coisa além. Jesus disse, se tiver fé, mandar um monte, e ao mar o monte vai. Você vê, é além desses endemoniados que fala no canal 14, que fica tentando assim, espremer a Bíblia. Aí pega um versículo, pega outro, mas são pessoas endemoniadas. E essas pessoas estão tudo indo atrás desse povo endemoniados, que se essas pessoas fossem de Deus, eles não estavam nesse debate bíblico, que escola dominical, não, eles estavam pregando essas escrituras de uma maneira, através do Espírito de Deus, com ousadia, com intrepidez nas palavras, com unção, com graça. Mas você vê que são pessoas mortas, pessoas que estão assim nessas teologia, porque se eu fosse analisar a teologia, estudo de Deus, não, estudo dos homens, porque os homens cada dia ficam mais soberbo, cada dia o povo fica mais religioso, se afasta de Deus. E se não for através do Espírito Santo de Deus, você veja aí o que os religiosos fizeram com Jesus. Eles fazem a mesma coisa hoje, fazem a mesma coisa, você pode analisar. A mesma coisa eles fazem. Eles usam a palavra de Deus. E outra coisa, eles lutam, eles brigam entre si. Porque se você vê as convenções das Assembleias de Deus no Brasil, são tudo feitas em divisão. Uma dividida, um é intrigado de um intrigado de outro. No ministério, um pastor não fala com o outro, um diácono tem raiva do outro. Quer dizer, se essas pessoas tivessem o Espírito de Deus, eles não viviam com essa divisão, que um pastor não fala com o outro, da mesma convenção, faz parte tudo da CGDB, tudo intrigado, e não é Deus, e desse debate de palavras sendo usado pelo diabo. Porque se eles fossem usados por Deus, se o Espírito Santo tivesse ali, havia união entre eles. Eles tinham união. Quando tivesse uma convenção geral em Recife, eles chamavam o pastor Técio, chamavam o pastor Roberto de Abreu e Lima, e eles tinham aquela reunião. Mas como não é Deus que está no meio deles, é o espírito do diabo, os demônios, o capa preta, a pombagira das almas perdidas que está no meio deles, é por isso que eles não convidam. Mas eu deixo esse alerta, fiquem na paz em nome de Jesus, abra os olhos, fiquem na paz em nome de Jesus.